Exato. Veja bem, dentro das possíveis soluções que nós temos hoje para atender esses casos pontuais de ambientes hospitalares em funcionamento, nós criamos algumas soluções junto com o fabricante, ou seja, são fabricantes de equipamentos especiais para salas cirúrgicas, como a Newtork e a Hitachi, onde a gente, para aquele caso, determinamos aquela máquina com que, no caso, é uma expansão direta, eu vou chamar, um termo já mais técnico, mas é como se fosse um split, que hoje todos conhecem, um split convencional, tipo de conforto, mas é um split especial, com um gabinete especial voltado para as salas cirúrgicas, onde não necessariamente eu preciso ter uma central de água gelada, por exemplo, que é um projeto normalmente de um prédio novo, atendendo todos os ambientes. Não, então eu pontualmente, por ambiente, eu resolvo aquele problema com equipamentos especiais fabricados para aquele fim. Então, com isso, permite a gente dividir o problema em vários pequenos problemas e fazer com que o plano de execução seja voltado à necessidade do hospital. Então, complementando, o que é bom deixar claro é que essas soluções, elas têm que ser baseadas realmente em equipamentos específicos e fabricados para esse fim. Porque pode haver aí distorções no mercado de, não, vou colocar um split convencional com uma pressão, um booster. Não, nada disso funciona. Isso aí é coisa que acaba traduzindo em resultado ruim, não vai atender as normas e vai ficar sem condição de uma acreditação. Então, nós garantimos, através de equipamentos especiais fabricados para esse fim, para esse tipo de solução, saindo de fábrica, ele configurado com controle de vazão constante, que permite garantir a pressão em escala, em cascata dentro dos ambientes, permite controle de temperatura dentro do range estabelecido nas normas, permite alteração via ambiente do médico, que ele tem que ter a visualização da temperatura e a possibilidade de alterar durante uma cirurgia, permite o controle da umidade, que é um outro ponto, que temos uma faixa aí normalmente grande, mas há necessidade desse controle, e permite também, obviamente, a filtragem do ambiente, que é o ponto pacífico para a gente ter aí, muito importante para ter o controle do índice de contaminação dentro do ambiente. Um parênteses que eu faço é que a operacionalidade do sistema implantado, ela depois a gente costuma fazer após a entrega do sistema a funcionamento, o treinamento, porque uma sala cirúrgica, por exemplo, ela nunca pode deixar de funcionar o sistema de ventilação dela com filtragem, porque não é do dia para a noite que a gente consegue asepsia na sala cirúrgica e garante o que a norma pede. Então, por exemplo, os hospitais, às vezes, mal informados, eles pegam e não tem nenhuma cirurgia, vou desligar o sistema. Não pode. Você pode sim não controlar a temperatura num determinado período que não há cirurgia, mas o funcionamento do ventilador para garantir a pressão positiva, evitando a entrada de partículas e, consequentemente, contaminação, com a filtragem em funcionamento, tem que ser contínuo, 24 horas por dia. Esse é um ponto muito importante, porque a gente observa isso. Muitas vezes há uma certa, digamos, dicotomia, né, entre aquela que é a necessidade da norma e da técnica e os procedimentos do dia a dia. E claro, todo mundo procura economizar, e a ideia de apagar uma lâmpada ou de desligar o sistema é uma coisa mais ou menos entranhada. Às vezes até a faxineira se acha no direito de ir lá e desligar, porque ela entende que é sua missão, né? Ela ouve falar em motivação, que tem que cooperar, que tem que contribuir, mas realmente esse é um ponto crítico. De que maneira você atua sobre esse foco? Você tem mecanismos de alarme ou um sistema que dificulta esse desligamento? Você tem alguma forma não só de educar as pessoas, mas de criar uma série de passos para que o desligamento não aconteça? Veja, isso que eu estou colocando, você está ressaltando, é muito importante, porque nós nos preocupamos muito com o sistema operacional do dia a dia, do funcionamento do dia a dia dessas salas. E isso, por mais que você coloque nas normas dentro da condição ideal, faça um treinamento naquele momento de entrega para os operadores do sistema. Normalmente, depois de 1 mês, 2 meses, trocou o operador, o outro que veio não tem o treinamento. Então, veja, é importante essa educação continuada no hospital em relação a esses sistemas, para permitir que eles permaneçam numa situação de atendimento às normas. Então, o que nós fazemos normalmente?
podemos trabalhar e fazer com que acessos fiquem restritos às pessoas que a gente queira. Isso é uma forma de fazer, mas mesmo fazendo isso, você corre o risco de ter interferência da pessoa chegar e ter uma atuação de desligar de uma forma totalmente errada, né? Então nós procuramos, depois do término de uma implantação, dar essa assistência continuada através de um serviço de manutenção, que é o PMOC, também estabelecido pelo Ministério de Saúde, que hoje é uma exigência que você tenha um responsável técnico acompanhando os procedimentos de manutenção, que nesses procedimentos, apesar de ter sido treinado o pessoal operacional, vão ser mantidos e mudou a pessoa, novo treinamento e assim por diante. Isso que vai permitir a integridade do sistema em relação à manutenção, troca de filtro, porque os filtros, o nosso sistema também complementando, como você disse, ele tem algumas informações para os operadores. Por exemplo, o mantenimento da pressão positiva e filtragem do ar, ele é monitorado através de um sistema que sai de fábrica, não é nada integrado lá com o instalador, já sai de fábrica, nós colocamos na obra. Ele nos avisa quando atinge o seu limite de saturação. Ou seja, saturou o filtro, ele vai indicar para o operador ou remotamente num departamento de manutenção que, olha, está precisando trocar, vai lá porque eu tenho mais 6 Hz só para subir para segurar. Ele aguenta mais uma semana, mas você já tem que tomar providência. Então, o que é muito importante é, além de atender as condições todas estabelecidas na norma, nós procuramos fazer de tal forma que minimize a interferência de não manutenção e de operadores que não conhecem o sistema. Mas mesmo assim a gente sofre com isso e por isso que é importante, depois de uma entrega, o mantenimento de pessoas específicas, que a Newset também faz esse trabalho, para manter um PMOC em continuidade, né? Quer dizer, essa proatividade é importantíssima, é fundamental. É o que eu digo, às vezes a gente fala assim no hospital, olha, o nosso sistema, ele está em prol, ele garante que a asepsia possa ser complementada, mas não depende só do ar-condicionado. Vamos supor que você tem o melhor sistema garantindo a filtragem do ar. Se os operadores lá, os usuários, não tomarem os devidos cuidados com paramentação, com controle de abertura de porta, eles vão arrastar partículas indesejáveis para dentro. Aí você fala, vai filtrar? Vai, só que até filtrar eu já tenho um estado que não é controlado. Então, é muito importante, além da instalação, fazer o controle todo para ter essa asepsia total que é necessário, né? Não é só o ar-condicionado. Então, é um conjunto de informações que, apesar de nós sermos específicos do ar-condicionado, nós procuramos transmitir isso para os operadores e usuários.